Olá, para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu queria trazer uma minha inquietação. Pensa na quantidade de vezes que a gente vê uma organização, ou até um país inteiro, sabe, patinando no mesmo problema por anos a fio. Uhum. Todo mundo sabe que precisa mudar, mas nada acontece. Parece que a gente fica esperando por um líder genial, sabe? Aquela figura que vai chegar com a solução mágica. O salvador da pátria. Exato. E se essa espera for, na verdade, o próprio problema? A gente está com uns trechos de um texto do Ronald Heifert sobre trabalho adaptativo que, olha, viram essa ideia de cabeça para baixo. É bem provocador, né? Muito. A tese dele é que, para os problemas mais difíceis, esse líder visionário que a gente tanto admira pode ser, na verdade, um obstáculo. É uma ideia que quebra as pernas de muita gente. Totalmente. Então, a nossa missão hoje é mergulhar nisso, o que são esses tais desafios adaptativos e, principalmente, que tipo de liderança a gente precisa quando a regra número 1 é que o líder simplesmente não tem as respostas. Esse é o ponto de partida, e é um que mexe com a gente. A chave que o Heifetz nos dá para destravar esse raciocínio todo é entender que existem tipos diferentes de problemas. Certo. De um lado, você tem o que ele chama de desafio técnico. Pensa, sei lá, num bug de software. Ok. É complexo, mas existe um especialista em algum lugar que sabe a resposta. Você aplica o conhecimento que já existe e pronto, resolvido. O especialista conserta e a vida segue. Exato. Mas do outro lado da rua moram os desafios adaptativos. E aí a história é completamente outra. São problemas onde a solução não existe. Em lugar nenhum. Ela precisa ser criada. E para ser criada, as pessoas que vivem o problema precisam mudar. Mudar como? Mudar hábitos, prioridades, lealdades, até valores. O problema não está no motor, está no sistema operacional das pessoas, entende? E é por isso que o líder herói não funciona. Ele não pode instalar uma atualização na cabeça de todo mundo. Entendi. E é aí que a gente entra na afirmação mais forte do material, que para mim foi um soco no estômago. O Heifetz abre o texto dizendo, e algo como: eu não acredito que um líder visionário e persuasivo possa intervir e resolver os desafios adaptativos. É uma frase de impacto. A minha primeira reação foi: como assim? E o Martin Luther King? E o Mandela? Figuras que eram exatamente isso. O que ele diz invalida o que eles fizeram? Essa pergunta é excelente, porque ela nos força a olhar com mais cuidado. A questão não é que visão e persuasão sejam ruins. O ponto é quando e como elas são usadas. Certo. Num desafio adaptativo, o perigo de um líder chegar com a visão pronta é que ele impede o aprendizado do grupo. Ele trata um problema de aprendizado como se fosse um problema de motivação. Ele diz: eu sei o caminho, me sigam. Quando, na verdade, Ninguém sabe o caminho. ninguém sabe. O trabalho não é seguir um mapa. É desenhar o mapa enquanto se explora um território totalmente novo. Então, usar a persuasão para vender uma solução que nem existe ainda é, na verdade, uma fuga, uma forma de evitar o trabalho de verdade? Desenvolvido. Tentar vender uma solução pronta é dar uma resposta técnica para um problema adaptativo. É como um médico que, diante de uma doença nova, insiste em usar um remédio antigo só porque é o que ele conhece. O resultado vai ser um desastre. Quase sempre. E a culpa ainda cai em quem? Nas pessoas que não se engajaram o suficiente. Nossa, isso é muito real. E é aqui que fica interessante de verdade. Porque se a solução não vem do líder, ela vem de onde? E o texto dá uma pista que parece ser o centro de tudo. Diz que a mudança precisa ser feita pelas pessoas que vivem na lacuna entre seus valores e suas situações. Essa frase é a alma da coisa toda. É muito poderosa. Ela tira o líder do palco e bota o holofote na plateia. Vamos desempacotar essa ideia da lacuna, porque ela é fundamental. Pensa numa empresa que tem agilidade e inovação estampados na parede, são os valores. Clássico, toda empresa tem isso. Pois é, mas na prática, para aprovar qualquer ideia nova, leva 6 meses e passa por 10 comitês. A gente vê isso todo o tempo. Exato. A lacuna é exatamente esse espaço desconfortável entre o discurso "somos ágeis" e a realidade dolorosa "a burocracia me impede de trabalhar".
É um lugar de tensão, de frustração. O trabalho adaptativo acontece dentro dessa lacuna. É o esforço de confrontar essa contradição. E só quem sente essa tensão na pele todo dia, o desenvolvedor, o gerente de produto, só eles podem fazer esse trabalho. O CEO, lá de cima, não vive isso. Ele, no máximo, lê num relatório. Faz todo sentido. Então, se o trabalho acontece nessa lacuna, nesse espaço de tensão, ele não pode ser fácil. O que o texto fala sobre como é, na prática, fazer esse trabalho? Ele não é nada bonito ou simples. O material lista alguns ingredientes desse trabalho difícil. Primeiro, interpretar e equilibrar valores que estão em conflito. No nosso exemplo, Seria o valor da agilidade batendo de frente com o valor da previsibilidade ou do controle de risco, que é o que os comitês representam. Não dá para simplesmente jogar um fora, né? é preciso criar uma nova forma de ter os dois ou de entender o que eles significam agora. Isso. O segundo ponto, e esse para mim é o mais crucial de todos, é decidir quais perdas aceitar. Perdas, essa palavra muda tudo. A gente sempre fala de mudança em termos de ganhos, do futuro brilhante, ninguém fala da perda. E é por isso que tanta iniciativa de mudança falha. O fascinante aqui é que o texto expõe a razão da resistência. Não é teimosia, sabe? É medo de perder. A mudança adaptativa sempre envolve perda. Que tipo de perda? Pode ser a perda de status de um gerente que tinha controle total. Pode ser a perda da sensação de competência de alguém que dominava o sistema antigo e agora se sente um novato. Nossa. Pode ser até a perda de uma identidade. Eu era o cara que sabia tudo sobre X e agora X não importa mais. Isso dá uma perspectiva muito mais humana e empática para a resistência. A pessoa não está sendo difícil, ela está de luto. Exatamente. Eu vi isso numa organização que queria se tornar mais horizontal. Os diretores falavam em empoderamento, mas na primeira vez que uma equipe tomou uma decisão que eles não gostaram, Eles interviram. na hora, a lacuna ali era um abismo. E a perda que eles não conseguiam encarar era a perda de controle. Enquanto não se confronta essa perda, a mudança é só teatro. Além de lidar com perdas, o texto também fala em mudar as formas de fazer as coisas e desenvolver novas capacidades. Sim, mas essas são as partes mais visíveis. Elas só acontecem depois que o trabalho interno, o trabalho doloroso de confrontar valores e aceitar perdas é feito. Entendi. E é por isso que a figura do líder salvador é tão atraente. Ele chega prometendo uma mudança sem dor, um ganho sem perda. É uma promessa de que podemos chegar ao paraíso sem passar pelo deserto. E o líder adaptativo? Ele tem a tarefa ingrata de dizer: pessoal, o deserto é o caminho, e vai ser duro, e eu não tenho mapa, mas eu tô aqui para atravessar com vocês. A descoberta precisa residir nos corações, mentes e vidas das pessoas comuns. Perfeito. Não é um plano estratégico guardado numa gaveta. Exatamente. Essa frase destrói a ideia de que a solução pode ser criada por consultores e entregue num PowerPoint. Residir nos corações, mentes e vidas significa que a mudança só se torna real quando ela altera como as pessoas sentem, Corações, como elas pensam mentes. e o que elas fazem no dia a dia, as vidas. É uma transformação de dentro para fora. A solução não é um documento. A solução é o novo comportamento coletivo que emerge. Ok, então, a gente já entendeu que o trabalho é duro, envolve perdas e precisa ser feito pelas próprias pessoas. O que me leva a uma pergunta quase desesperada. Se o líder não dá a resposta, não resolve o problema e ainda tem que dar má notícia sobre as perdas, o que diabos ele faz, então? Fica só assistindo e torcendo? É pergunta de $1 milhão, né? E a resposta redefine completamente o que a gente pensa sobre liderança. O texto nos dá uma definição nova. Diz que liderança é a prática de trabalho adaptativo. É sobre criar junto com as pessoas nova capacidade para enfrentar os desafios que enfrentam para prosperar. Vamos quebrar essa frase? A prática de trabalho adaptativo. Ou seja, liderança não é um cargo, é uma ação. Isso. Não é quem você é o que você faz. Pode ser o CEO ou pode ser a estagiária que faz uma pergunta numa reunião que ninguém tinha coragem de fazer. Se a sua ação ajuda o grupo a confrontar a realidade e a começar o trabalho adaptativo,
Você está exercendo liderança naquele momento. E a parte seguinte, criar junto com as pessoas. Esse junto com é a alma do negócio, pelo visto. Totalmente. Acaba com a fantasia do líder isolado no topo da montanha. O trabalho é de parceria. E o que se cria? Nova capacidade. O objetivo do líder não é resolver o problema A. É ajudar o grupo a desenvolver os músculos, a resiliência, a inteligência coletiva, para que eles mesmos possam resolver o problema A, e depois o B e o C. O foco é no desenvolvimento do sistema, não na solução pontual. O líder vira uma espécie de técnica de um time, então. Ela não entra em campo para fazer o gol. Ela treina o time, para que os jogadores saibam jogar em qualquer situação. É uma analogia excelente. O líder adaptativo gerencia o processo, não o resultado. Ele cria o que o Heifetz chama de ambiente de contenção. O que é isso? É um espaço seguro o suficiente para que as pessoas possam ter as conversas difíceis, sem se matarem, mas com pressão suficiente para que o problema não seja varrido para debaixo do tapete. Ele ajuda a regular a temperatura do conflito, sabe? Sei. Mas essa ideia de que a liderança pode vir de qualquer um, isso não soa um pouco caótico? Numa crise de verdade, as pessoas não precisam de alguém que assuma o controle e dê uma direção clara, mesmo que imperfeita? Essa é a crítica mais comum e é muito pertinente. É importante distinguir liderança de autoridade. A figura de autoridade, o chefe, o governante, tem a função de dar direção, proteger, restaurar a ordem. Em crises técnicas, isso é vital. O problema é quando a figura de autoridade usa as mesmas ferramentas para um desafio adaptativo. Ela dá uma ordem que ninguém sabe como executar. Exato. Ou oferece uma falsa certeza que impede as pessoas de encararem a dura realidade. A liderança adaptativa pode sim vir da figura de autoridade, mas muitas vezes ela vem de vozes dissidentes, de pessoas sem cargo, que apontam para a lacuna que todo mundo está tentando ignorar. Não é sobre caos, então? Não. É sobre permitir que a verdade do sistema venha à tona, de onde quer que ela venha. Então, para a gente amarrar tudo isso, a grande virada de perspectiva que esse material nos traz é uma mudança radical de foco. A gente sai da imagem do líder como o herói que tem as respostas. É para do líder como um anfitrião de conversas difíceis. Alguém que tem a coragem de dizer, eu não sei, de colocar o problema na mesa e de mobilizar as pessoas para que elas construam a solução juntas, mesmo que seja um processo doloroso. Exatamente. É a transição de uma liderança de autoridade para uma liderança de processo. O conhecimento genuíno para resolver nossos problemas mais complexos não será importado de um guru. Ele será gerado, cocriado e internalizado pelo próprio grupo que vive o problema. É uma ideia poderosa. E o mais bonito é que no final de um processo desses, a solução e as pessoas se tornam uma coisa só. A mudança deixa de ser um projeto e passa a ser parte da nova identidade do grupo. É um jeito muito mais sustentável de pensar em evolução, sem dúvida. O material abre uma porta fascinante. Mas, para a gente terminar, ele também me deixa com uma grande interrogação. Manda. Se a liderança adaptativa exige que as pessoas encarem perdas reais, confrontem verdades desconfortáveis e entrem num processo longo e sem garantias, a minha dúvida é: qual é a principal ferramenta que um líder pode usar para motivar as pessoas a sequer começarem essa jornada, quando a alternativa muito mais cômoda é só cruzar os braços e continuar esperando por um salvador que, como a gente viu aqui, provavelmente nunca virá?